O Marco Aurélio vai aqui para o Observatório Nacional e vai dar essa contribuição na história. Se fala daqui a pouco. Depois não. Bom, vamos conhecer a Gilda Moura, é psicóloga clínica, pesquisadora, autora do livro UFO, Contato Alienígena. Aproveita e mostra aqui. Ela trabalha justamente com o estudo da paranormalidade e da ufologia, e já contou aqui que fez regressão no Marco Antônio, não é isso, Gilda? Ela vai contar essa. O Marco Antônio, eu estou tentando ao contrário. O Marco Antônio já esteve aqui conosco no programa para contar essa experiência, que é a maior loucura, né, Marco Antônio? Foi quando mesmo, hein? Foi 78. Ele já está, coitado. Não sei de contar essa história, vamos resumir, né? Ele teve um contato com... Você estava num acampamento, num lugar deserto e aí desceu lá um objeto, tivemos um contato, foi para dentro da nave, teve uma série de experiências lá dentro, eu e um colega, mais ou menos assim. E aí foi através da hipnose, inclusive, que ele conseguiu reconstituir uma série de coisas, né? E é isso, então, que você... A hipnose, você... Ele tem mais de uma. Tem mais de um. Tem mais de um para... Então, ela vai contar já já. Vamos conhecer Marília Fioli, psicóloga, alquimista. Eu acho que já foi alquimista em outra encarnação, acho que Marta. Presidente do grupo Orion, que diz. Orion. De alquimia e mistérios do inconsciente. E tem um trabalho de pesquisa sobre vidas passadas. E eu falei, Ana, que já tá. Em sonhos captados de extraterrestres. O que é isso, Marília? Então vamos começar logo que você conta a história dos sonhos. É uma coisa muito curiosa, Solange. Essa pesquisa começou há 9 anos atrás, quando, ao tratar de uma criança com macroencefalia, nós começamos a conectar informações telepáticas, que nós chamaríamos de uma expressão de contato mente a mente, e sonhos que entravam no nosso gravador. E nesses 9 anos de pesquisa, passando por vários países da Europa, Estados Unidos, nós estamos chegando a uma decodificação dessa linguagem, que são sonhos inaudíveis ao ouvido humano. Tem tudo uma outra frequência. É uma outra frequência de ondas hertzianas. Mas aí é possível, e tem uma lógica, esses sons têm algum tipo de ritmo, quer dizer, é uma linguagem? É uma linguagem, inclusive forma uma linguagem musical. Que bonitinho. Que nem no filme. Mas tem que ver aquela história do Spielberg, tem fundamento em alguma pesquisa? Tem fundamento, inclusive quem foi que deu, eu acho, a impressão quando os contatos imediatos de terceiro grau, a assessoria foi feita pelo Dr. Rinner, um dos grandes pesquisadores na área da ufologia, né? Uma das coisas fantásticas, né? A fantasia humana, né? A ficção, ela se antecipa às vezes, né? A ciência, depois a ciência vai descobrir que era mesmo, né, não, Marco Aurélio? O contato, né? Eu estou aqui representando, na verdade, o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro. Isso que eu falei. Né? O Clube de Astronomia ele foi criado em 76 e engloba pessoas que gostam de astronomia, né? Não necessariamente para ser o profissional da astronomia, mas nós temos desde engenheiros, economistas, donas de casa, estudantes e assim por diante. Então, nós discutimos tudo sobre astronomia, nos reunimos toda a última quarta-feira do mês no auditório da Academia Brasileira de Ciências. Vocês vejam que a academia abre as portas, a Academia Brasileira de Ciências, né? Abre as portas para que nós tenhamos a reunião. Bom, em relação aos contatos, eu até gostaria de ouvir primeiro os outros meus colegas. Essa questão aí que é muito interessante, né? E aí você já comenta a situação concreta que eles estão colocando. Então, a Marília contou uma experiência, a questão dos sonhos, né, Marília? Gilda, então, começa aí. Como é que foi essa experiência, você investigando a vivência do contato de quarto grau, que chama, né, Marco Antônio? Quarto por quê? Porque tem contato... Primeiro, contato só de observação, né? A Júlia sabe explicar melhor do que eu, ela está mais acostumada já com essas nomenclaturas. Assim. Então vai. O contato de primeiro grau é quando você apenas avista o objeto, tá? Você não tem... O objeto não deixa marca, você não tem nenhuma relação com o objeto, tá? No segundo grau, o objeto já deixa alguma marca, ele deixa uma marca no solo, ou já tem uma presença dele maior, quer dizer, não é apenas aquele avistamento à distância, tá? No terceiro grau, como mostra o filme, né, quando você já interage com os seres, né, mas você não é ainda levado para dentro dessa nave. Você simplesmente contacta os seres. O de quarto grau é quando eles te levam para dentro da nave, né? Então, aí nós temos uma pequena diferença atualmente, que é a abdução, que seria o termo que nós usamos na ufologia, né? Que é esse rápido. Abdução. Abdução? Isso. Que é abdução? Porque abduzir, de abduction em inglês, né, é rápido.
tá? E passou a ser usado para distinguir de um rapto comum. Então, aí que eu estou dizendo que tem a diferença. Quer dizer, quando foi feita essa nomenclatura, Um de anglicismo. contato de quarto grau, tá? Seria simplesmente ser levado para dentro da nave, né? Hoje em dia, na abdução, nós consideramos que só é abduzido quem é levado contra a vontade, tá? E no de 5º grau, que é o telepático. Aham. Então, no caso do Marco Antônio, que ele falou que não aguenta mais relatar a experiência, a gente até resumiu, né, Marco Antônio? O que você achou de importante na investigação da vivência dele? Bom, de memória consciente, tá? Ele não tinha memória do contato de 4º grau. Ele tinha memória dos fenômenos que tinham ocorrido com ele, as lembranças, de um lapso de tempo. Você lembrava que você foi ao local, não é isso? Então, vi a nave, aconteceu muitos fenômenos físicos, com equipamento fotográfico. E me lembro da nave descendo e deu falar para um colega meu às 10 e pouca da noite, vamos esperar acordado para ver o que vai acontecer. Estava em cima de uma rocha, em pé, esperando acordado, e acordei de manhã cedo, deitado. Nessa rocha. Nessa mesma rocha, e ele também acordou todo mundo ao mesmo tempo. E eu Você não lembrava eu o que comecei a ficar meio aconteceu. intrigado, porque eu falei, pô, eu estava aqui, um momento atrás eu estava em pé aqui, eu não me lembro de ter deitado, se eu tivesse caído, eu teria me machucado, agora já são 5h30 da manhã, 6 horas. E aí, andando ali por volta, ao redor de onde a gente estava, encontrou 2 marcas queimadas em formatos exatamente iguais, bem simétricos, as medinhas, e perfeito, e aquilo ficou meio... Entendeu? Até que Depois da hipnose, você conseguiu trazer a sua lembrança consciente, o que aconteceu? várias etapas. Eu me lembrei por vários processos disso. Meu colega foi submetido à hipnose antes, junto comigo, por uma pessoa que não mora mais no Rio. Depois eu fui submetido outra vez por hipnose pelo Dr. Silvio Lago, aqui de Niterói. Depois pela Gilda. Então houve vários processos diferentes. E hoje você lembra no seu consciente. E, Gilda, bom, já que a gente vai colocar em discussão não só uma parte descritiva, né, como analítica, quer dizer, o que é isto? E no caso do Marcomédio, eu quero que ele dê um enfoque de... Só dar um pedacinho que eu acho que faltou. Aham. A importância da regressão, não, quer dizer, durante muito tempo foi apenas essa lembrança do lapso de tempo, tá? Hoje em dia, eu aplico a regressão muito mais para a retirada de um pânico que fica, tá? Inclusive, quando estávamos falando aí das crises de pânico, né? Das síndromes de Das pânico. síndromes de pânico, eu estava me lembrando isso. Quer dizer, nem sempre a síndrome de pânico é tão simples, tá? E vai ser resolvida apenas com remédio. Quer dizer, muitas vezes ela vai requerer alguma coisa a mais. E no caso do Marco Antônio tinha um pânico que ficou durante muito tempo. Que a pessoa não lembra, mas ela tem um motivo no seu inconsciente para estar com pânico. Isso. E que pode ser de um contato de outra ordem, por exemplo. Isso. E o pânico dele era bastante grande, e por isso que eu fiz a regressão nele. Quer dizer, já não era nem tanto para rememorar os fatos, porque ele até já tinha feito uma outra regressão. Tinha mais um intuito mesmo de ver a causa do pânico. E que barato isso, interessante, porque a gente tem que falar aqui, olha, já tem que defender assim, não, toma remédio e tá tapo. Outro diz, não, psicoterapia resolve. Não, mas, Karen, eu gostaria de comentar esse dado que ela deu? Eu acho, Solange, que a mente humana é de uma complexidade, né? Que ela tem vários níveis. Ela é, ao mesmo tempo, orgânica, ela é, ao mesmo tempo, psicológica, ela é, ao mesmo tempo, espiritual, e ela, ao mesmo tempo, tem outras dimensões que a ciência materialista não é capaz de alcançar. Quer dizer, então, acho que essas investigações vêm ampliando as possibilidades de explicação. Evidentemente que os kardecistas têm explicações muito instigantes, muito interessantes, para inumeráveis fatores da mente, problemas de reencarnações, vidas pregressas, e essa outra dimensão também, que é a dimensão de existirem entidades que nós não sabemos de onde vêm, né? Se estão de outros planetas e que vêm em objetos voadores não identificados e que podem participar, evidentemente, dessas coisas todas. Se nós descobrimos coisas invisíveis e desconhecidas para gerações pregressas, por exemplo, as ondas de rádio, por que Deixa eu nós não... fala. Não, já chutei. Vai, Já chutei. Então, por que nós não podemos descobrir esse outro tipo de energia? Eu acho que é plenamente possível. Eu respeito essas coisas todas. Não, a gente teve um muito. programa aqui que a gente descobriu que o Mascarenhas foi premonição. Não. Pelo menos teve um período
mas um período só. Durante um período, isso começou a acontecer, depois sumiu. Carina, você lembra que coisa incrível aquele programa, menino, que você contou isso e aconteceu? Ele contou exatamente, que o negócio do avião caindo aqui, né? ele previu 2 horas antes, exatamente. o acidente de avião que matou o Castelo Branco, o ex-presidente Castelo Branco. Aí ele comentou isso no programa sobre paranormalidade. Ele comentou isso no programa. Aí interrompe aqui o programa, um flash jornalístico, que tinha acabado de cair um avião aqui na cabeceira da pista Santos Dumont. Menino dele. Por sorte não aconteceu nada, pelo outro morreu, foi tudo bem. Está nos ouvindo aqui, sabe que tem muito maluco na julgada, mas tem muita gente que não é maluca, está na julgada. E essa psicóloga falando, evidentemente que não é maluca, ela está. Basta olhar que vê que não é. Né? Nem a Marília. Nem a Marília. Eu sei que você não excluía. Estou falando imediatamente agora. Então, e quem já viveu experiências meio esquisitas e percebeu determinadas coisas, sabem que entre o céu e a terra existem mais coisas do que supõe a nossa vã filosofia. Né? Isso não é um estado delirante, não quer dizer que não possam ter estados delirantes também, mas o fato de estados delirantes existirem não significa que eles esgotem a explicação dos fenômenos. Então, eu queria pegar esse gancho mais claro. Como ter certeza que o Marco Antônio não teve um delírio? Quer dizer, do ponto de vista clínico, vamos dizer assim. Bom, em primeiro lugar, os próprios antecedentes do Marco Antônio não os levariam a ter, mas poderia ter um delírio até momentâneo, pela situação que estaria vivendo naquele momento, né? Em segundo lugar, era um grupo, né? Em terceiro lugar... Mas já teria que ter um delírio coletivo, que é mais complicado. E em terceiro lugar, então, Marco Antônio já é uma pessoa, inclusive, conhecida de um grupo de ufologia durante muito tempo, desde menino, praticamente, né? Então, já você mais ou menos conhece o mecanismo. Então, aqui, você quase que foi lá cascaveando um disco voador, né? Você tava... Eu não me lembro, né? Não tenho recordação. Eu me lembro que eu saía de madrugada lá no litoral de São Paulo e fugia dos meus pais, esperava eles dormirem, ia pra praia. Possivelmente teve contato anterior, eu não posso afirmar. Isso aí você não pesquisou. Mas a única coisa que eu me recordo, que eu acho estranho, é que eu me lembro de estar saindo da minha casa de madrugada com 5, 6 anos de idade, nessa intenção, mas eu não me lembro retornando. E voltava, né? Acordava na cama. Acho que sim. E é um detalhe muito interessante na regressão dele, né? Que apesar de todo esse conhecimento prévio de ufologia, tá? E todo o pânico que ele tinha, né? O que saiu na regressão, quer dizer, o que ele rememorou naquela regressão, tá? É totalmente diferente de tudo que ele esperava, tá? Não era nada parecido com o que ele poderia imaginar que foi. Certo. Bom, eu vou Aí há determinados padrões dentro desses pontos, não é uma coisa assim. Tá. Então, ainda, você abre o próximo bloco, pode ficar quietinho, então eu vou passar para a Marília, eu queria perguntar para a Marília o seguinte. O Marco Antônio relata uma experiência, ajuda a pesquisa essa experiência, eu pergunto, o que é esse disco voador, eu vou colocar entre aspas, quer dizer, o que é este extraterrestre? Olha, segundo o teu estudo. Pois não. Nós pesquisamos isso há mais de 15 anos, porque exatamente a psicologia e a alquimia juntos, nós aprendemos que, unindo as várias ciências, nós vamos poder, talvez, um dia, explicar esses fenômenos, como Mascarenhas disse, de um sólido. Toda a base do nosso trabalho tem como base a física quântica, para mostrar até esse contato telepático que eu tenho, de 5º grau, e o que seria esse disco voador, né? Nós todos somos pesquisadores na área. O próprio Carl Gustav Jung mostrava que, em determinados momentos de emergência, a própria psique coletiva da humanidade pode projetar e dar forma à matéria a formas geométricas, para poder explicar o motivo de buscar algo além da vida ou algo além da imaginação. Como é que é, Marília? Peraí. O inconsciente coletivo da humanidade projetando o aparecimento de uma forma geométrica no céu. Na matéria, como os antigos alquimistas. Os alquimistas, quando projetavam a sua psique na matéria, davam forma a tudo aquilo que eles desejavam obter dentro de um laboratório. O alquimista era o quinto da antiguidade. Então, o Jung tem um livro muito interessante sobre isso, que chama Os Discos Voadores, em que ele mostra que, em determinados pontos de emergência, de crise, ou de medo, ou de fim de uma civilização, ou de uma época, nós podemos projetar na matéria, no mundo exterior, aquelas formas geométricas que estão na nossa psique. Isso é uma visão da ciência. Agora vem a outra. Dentro da área da ufologia, o disco voador existe. Existe através dessa pesquisa de 50, 60 anos, feita através da dona Irene Bianchi, da Gilda Moura e de tantos cientistas na área.
Muitas vezes também a própria surgência de um disco voador pode ser a projeção ainda de um ser de luz que toma a forma na matéria de uma forma geométrica para que nós, humanos, possamos entendê-lo. Vocês estão vendo que é instigante mesmo. Bom, ou seja, pode ter outra dimensão, pode ter geograficamente outra distância e pode ter, não sei o que o Marcomédio vai dizer, mas vai ser depois do comercial. Extraterrestre. Aqui no intervalo, a Regina começou a contar uma experiência que a gente queria que ela contasse no ar, Regina. Pois é, eu sempre fui uma leitora de ficção científica e sempre esperei, quer dizer, gostaria, todo mundo gostaria de ver um disco voador, né? No entanto, um belo dia eu estou em casa, devia ser umas 6 horas da tarde, eu moro ali na Gávea e olho para os 2 irmãos, quer dizer, a vista da minha janela para os 2 irmãos. Eu estou falando no telefone com uma amiga minha e, de repente, eu começo a ouvir uma série de explosões que, no ambiente, isso é, cidade do Rio de Janeiro, não havia possibilidade de existir. Aquela sequência violentíssima, rapidíssima de explosões. Eu largo o telefone e digo para essa minha amiga, Tatiana, está acontecendo alguma coisa lá fora que eu nunca ouvi antes, e saí para a janela. Nisso, meu filho começou a gritar, mãe, ele estava no jardim com a namorada. E o que é que ele viu que eu ouvi? Estranhíssimo. Uma série de bolas, como se fossem bolas de cristal profundamente iluminadas, translúcidas, de fogo, que vinham do nada, sei lá de onde, de trás do morro, numa velocidade espantosa e desapareciam num corte invisível no céu acima dos 2 irmãos. Quer dizer, quando eles passavam uma linha divisória invisível, é que eles explodiam, entre aspas. E não era, por exemplo, uma chuva de meteoros. Não seria isso. É uma outra coisa que ele viu e que eu não sei, que me tirou do telefone. É um som no ouvido. Quer dizer, eu não vi, mas ouvi. Que coisa estranha é essa? Depois você descobriu se outras pessoas tinham visto também? Né? Não, viu ele, a namorada, ficaram os 2, eu cheguei no jardim, os 2 estavam... Não, porque no Rio de Janeiro é bem No Rio de provável que outras Janeiro, pessoas tivessem visto. Na Gávea, aquilo que eu ouvi, não, eu lembro de som no Apocalipse Now, aqueles sons de guerra muito violentos, bombas de napalm explodindo violentamente, um som que não cabia no ambiente do Rio de Janeiro. Não era bomba de São João, não era escapamento, não era nada, era de uma violência, de uma rapidez, de uma coisa de um eco sonoro. Mas quanto à parte da ciência e quanto à parte dos físicos, eu tenho alguma coisa a colocar, porque a ciência e os físicos já estão um pouquinho mais dentro do fenômeno, talvez até do que você saiba, não sei. Porque o MIT, o ano passado, fez uma conferência, o Massachusetts Institute of Technology, o Dr. David Preacher, que é quase um prêmio Nobel de Física, porque organizou a conferência com o Dr. John Mack, que é um psiquiatra de Harvard, só para estudar o 4º grau, só para estudar a dedução. Tá? Foi uma conferência fechada. Deve descartar também. Eu não poderia explicar, porque é ter 4. Eu estou explicando na medida do possível. O que está acontecendo agora é que estão colhendo os dados para poder explicar. Isso é o mais importante. Agora, eu estava perguntando aqui no intervalo, tentando sistematizar o que já tinha sido dito aqui. Quer dizer, então, quais são as hipóteses, né, sobre esses fenômenos que a gente está chamando UFO, né, que são os objetos. UFO, aliás, como é que é a história? Unidentified Flying Object, é o nome em inglês. É o nosso não identificado. Bom, então, o que seriam os OVNIs? Aí, mais ou menos, eu estava tentando recapitular aqui o que a Marília tinha falado, que podia ser a materialização dos anseios psicológicos, né, de uma comunidade, uma cultura, por exemplo, ameaçada de extinção, e índio deve estar vendo OVNI, de repente, hein, Marília? Mas nós já pesquisamos, se você fizer estudo das civilizações, você vai ver que a própria tribo dos Nagôs na África, a sua própria história da origem do mundo, ele fala sobre esses objetos não identificados. Como os próprios índios Hopi nos Estados Unidos, que eles desenham, né? Várias tribos de índios no mundo todo, eles desenham esses objetos não identificados. Até nas cavernas na França, né? No sul da França, ligada até a uma outra civilização extraterrena, que chamam os mitas, e que eu pesquiso porque me especializei na história da civilização celta e de um momento do grande pensamento da história universal, que foi chamado movimento Cátaro, Lecatá, no Alto dos Pirineus, em Carcassonne, Peribus e outros, em que nós temos também, na própria gruta de Ariés, Tarbaté, onde o Hitler mandou o seu grande espeleólogo Otto Hahn pesquisar, vários símbolos ligados aos discos voadores.
e bonequinhos com auréola, Exatamente. né? Formas, desenhos de forma de nave. E que tem que ver com todas as culturas, é uma coisa curiosa, né? Essa coisa da forma circular representando, né, a tal da totalidade do indivíduo, né, do conceito junguiano. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, e continua a discutir vida extraterrestre. Vida extraterrestre. Eu estou tão baratinada essas informações aqui no intervalo que eu esqueci o que eu ia dizer. Mas daqui, a Marília me mostrou aqui uma revista que tem uma reportagem com uns signos aqui que seriam da civilização humita. Eu estava tentando descolar aqui, subir onde é que é essa civilização. Sei lá, você também não achou, não, né? Ela não leu, ela pegou agora. Olha aqui, eu vou comparar, porque nós fizemos uma constatação curiosa. Dá para mostrar isso aqui em detalhe? Essa folhinha aqui com esse signo? Aí eu queria aproveitar, então, essa oportunidade para te perguntar uma hipótese que dizia essa questão, quando a gente vê OVNI, né? E quando estamos nos referindo a contato, no caso, terceiro e quarto grau, né? Que tem contato com seres, né? Que não é só visual, né? Esses seres necessariamente vêm de um lugar geograficamente distante, portanto, viajam numa nave espacial, a exemplo das humanas, como lembrou o Marco Médio, ou isso daí poderia ser um fenômeno, a exemplo do que se vem fazendo à luz da nova física, da física quântica, de se supor que pode vir de uma outra dimensão, como que saísse de um buraco negro da vida, sei lá. Eu acredito que ambos. Eu acredito que ambas as formas. Eu não acredito que seja uma ou outra. Não, porque não está comprovado nenhuma nem outra. Então, eu acredito que ambas as formas são possíveis. Tanto pode haver. Os seus ETs vieram de longe. Pela informação que eu recebi. Mas já tive informação de outros, com quem eu pude conversar, através de canalização e outras maneiras. O que é canalização? Canalização é uma espécie, para a pessoa entender um cara. Não é bem isso. É como se fosse uma incorporação. Não é bem isso, tá? E a pessoa se Através de um sensitivo, através de uma pessoa determinada, então não é qualquer pessoa. Uma inteligência fala com você e te dá determinadas explicações que aquela própria pessoa não sabe. Não, então a gente teve aqui no programa da mais uma ocasião projeciólogos explicando isso, quer dizer, com experiências dirigidas nesse sentido, não só de pessoas daqui, né, que projetarem, mas eventualmente receber. Vamos ver o seguinte: quantos sistemas solares equivalentes aos sistemas solares existem na Via Láctea? Bom, comprovadamente só o nosso. Nós não conhecemos. O grande problema é o seguinte: o único local que o homem conhece concretamente que existe vida. Não é isso que eu te perguntei. Pois mas eu vou partir da vida. Eu perguntei quantas estrelas cercadas de planeta existem na Via Láctea. Não, existe um determinado número da probabilidade da existência de planetas girando em torno de algumas estrelas. Isso é real, né? Então, seria... Quantas estrelas existem na Via Láctea? Ai, meu filho. Teve um poeta que disse que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Quer dizer, porque eu estou te fazendo essa pergunta, porque deixa eu te dizer um número e você me diria se é um absurdo. Existem no universo conhecido, nas diversas galáxias, existiria 1 bilhão de estrelas? Pode ter muito mais. Podem ter muito mais. Então, veja só. São 1.000 milhões de sóis, Sol. Não vamos tirar esse plural, fica chato. Sol, esse tal do Sol aí. Bota 1.000 vezes, bota 1.000 milhões de vezes. É pinto perto do que existe no universo. Claro. Ora, diante de uma dimensão desta magnitude, a probabilidade da existência de alguma coisa que não seja apenas no planeta Terra é uma estatisticamente, me parece, extremamente elevada. Está correto. Um raciocínio matemático. Tudo bem. E daí? E daí que poderia perfeitamente existir em algum lugar planetas equivalentes às condições da Terra, aonde se proliferasse vida e que essa vida estivesse em etapas tecnológicas ou em etapas científicas muito mais avançadas, em etapas espirituais, ou sei lá quantas coisas a gente não conhece, que estivessem muito mais avançadas e que pudessem estar perambulando pelas galáxias do universo.
Agora, mas tem que ver também que o mas- Mahomet pode conversar sobre isso tomando um chopp ali. Agora, como físico, a postura dele é que... Não, mas eu acho acontece que que não é correta. A dedução dele é correta, isso já é estudado, é correto. Agora, o que nós falamos é o seguinte, nós estamos tratando do U, que é o chegar, o OVNI, chegar aqui e ter reconhecido ter um contato. Isso é uma coisa, isso é uma determinada pesquisa. O U que já está incluído em outro. Porque existe a exobiologia, que é justamente o estudo do desenvolvimento de vida em outros sistemas. Agora, comprovadamente, que nós saibamos que existe exobiologia, só a Terra. E talvez isso seja a grande necessidade do homem sabendo que ele, por enquanto, ele está isolado, porque o grande problema das viagens espaciais, né, que se enfrenta não é o espaço. O homem não vai viajar no espaço, ele vai viajar no tempo. Porque as distâncias são tão imensas. Você, para ter uma ideia, quando você está na praia, ali fora, pegando o sol, aquela radiação do sol que está batendo na nossa pele, ela não é radiação que saiu do sol naquele exato momento. Ela saiu a 8 minutos e 14 segundos. Espera aí. A Lua está a 1,25 segundos de distância. A Antália está a 127. A nebulosa de Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz. Então, a gente não conhecemos objetos, naves que desenvolvam fisicamente, né? Velocidade suficiente. Se você for a Alfa de Centauro, que é a estrela mais perto, não, depois do Sol, se você viajar a velocidade da luz, são 300 mil quilômetros por segundo. Se você contar pessoal, conta se a luz viajar em a curva, você já dá 7 voltas e meia em torno da Terra. 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, muito tão, né? Atenção, você faz um foguete, o Léo, ali do Elela, entra na nave, nós despachamos ele lá para fazer uma matéria. Não, a gente vai lá, dá um jeitinho tudo, Léo. Ele vai levar 4 anos e 3 meses para chegar lá e dizer: olha, 4 anos e 3 meses para rolar. Isso é depois do Sol, é o mais perto. Sirius levaria 9 anos. Então, o nosso grande problema é que se discute dentro da UFA é justamente como vencer essa distância. Aí vem a resposta: nós ainda não temos conhecimento. Daí a hipótese mudar de dimensão. Daí a hipótese mudar de dimensão. Eu digo, o que eu estou dizendo é Eu também dar uma coisa. eu só vou terminar meu raciocínio. É o seguinte, concretamente, isso é base científica, isso está publicado. Se você quiser, eu dou as revistas que foram publicadas. Então, o argumento do Marco Aurélio é um bom argumento. Né? Quer dizer, o tempo de duração dentro do que a gente conhece é um bom argumento. Sim, mas o Eu tempo acho é que tempo. você deu uma paulada no meu argumento. Não é uma paulada, não deu. Meu argumento... Eu só vou terminar. Expectativa de vida do ET, por 500 anos, por exemplo, 4 Mas anos. não dá nada. Tu não é? Alguns psicanalistas dizem até o seguinte, que esse temor do homem estar só no universo, de achar que está só, é que ele tem essa necessidade de saber e de achar sempre que os outros estão vindo nos visitar. A Gilda estava aqui, está doida para entender. Não é? Alguns psicanalistas chegam a informar sobre isso. Também há o temor que, pós-Segunda Guerra Mundial, a eclosão da bomba atômica, que hoje é apenas o estopim para as várias bombas poderosas que existem aí, o homem está temeroso sobre o que existe pairando em cima. Então, qualquer coisa, qualquer fenômeno que ele vê, ele tem que raciocinar que vem. Mas como é que a gente fica mais quieto? Está todo no telefone. Não, o que é fazer do disco voador? Deixa o povo sonhar com o que eu conheci. Gilda, fala, comenta aí que você estava se mexendo inquieta enquanto o Marromete está... Já que ele está falando em física, vamos continuar dentro da física, tá? E o doutor Erasmo Bianchi, da Academia de Ciências de Moscou, tá? Físico, ele colocou que os russos estão desenvolvendo, exatamente como ela estava colocando aqui, um universo em várias dimensões, né? E que todo fenômeno ufológico poderia ser explicado por essas dimensões. Agora, aí se colocou o fenômeno UFO viajando de outros planetas, colocou o dimensional, tá? Ficou faltando um, que a ciência nos Estados Unidos, nesse estudo também está considerando, que seria o viajante do tempo. Possibilidade O problema do homem é o homem é o problema do tempo. tempo. Mas eu falei isso. Geograficamente, O grande a problema, própria Terra, por exemplo. Possibilidade está vindo o do grande futuro. problema não é o UFO espaço, está vindo é do viajar no futuro. tempo. Quer dizer, na verdade, entendeu? Quer dizer, na verdade, não se teria nenhuma hipótese certa. Quer dizer, investigadores, 80% acharia que seriam extraterrestres, mas teria aí 20% entre dimensional e vindo do futuro.
Mas Mas pra quem não dentro da entende- ciência, pra quem não tá? entende nada, eu também não entendo nada. Interessante, É, pode o descartar, não. Einstein já falava que se fosse possível sair um foguete da Terra na velocidade superior à da luz, quando esse mesmo foguete voltasse à Terra, a pessoa que estava dentro do foguete estaria mais jovem do que aquela que permaneceu na Terra, não é isso? É problema de É referência. uma coisa muito interessante, que é todo movimento que nós pertencemos, que chama Mente e Matéria na Universidade de Berkeley. Nós temos outro grande físico, que é o Jacques Tarfati. Numa grande conferência no Congresso Mente e Matéria, ele disse que isso foi ovacionado por 500 participantes. Que nós somos um ser do futuro que viemos nos visitar no presente. Que exatamente quando a teoria geral da relatividade, a teoria específica, são todas elas contestadas pela física quântica, hoje se sabe que nós podemos ter contatos em qualquer ponto fora da nossa galáxia. Isso a física, a biologia Pela mente. molecular, Marinha, pela mente. A biologia molecular também prova que nós temos enzimas e proteínas dentro do nosso organismo que fazem parte dos astros, das estrelas e do próprio universo. Extraterrestre. A gente vai tentar agora responder as perguntas dos telespectadores. Olha, o Luiz Cláudio de Brasília quer saber se existe fundamento. Como é que é o negócio? De vida subterrânea na Argentina e no Peru, fatos relatados nos livros do Trigueirinho, que é um escritor peruano. Pergunta se é... e pergunta ainda, aí outra coisa, se é possível os seres extraterrestres conviverem conosco. A Marília já estava dando uma fala aqui de que sim. Mas e sobre essa questão da Argentina e Peru, vocês têm informações? E tudo é possível nesse campo de pesquisa. Agora, como cientistas, nós temos que ter cuidado de dizer sim. O próprio São Tomé das Letras, onde eu levo muitas discussões para fazer os contatos psicológicos e estudo dos centros psíquicos da Terra, existe uma pessoa, né, em São Tomé das Letras, que é até amigo da dona Helena Grande, chamado Seu Tatá, que se diz que ele é um intraterreno. Nós estivemos com ele, conversamos e realmente a própria NASA já pesquisou o Seu Tatá. E, na verdade, o povoado de São Tomé das Letras é muito curioso. Existem pessoas ali que realmente podem lembrar um intraterreno. Agora, sobre a Argentina e Peru, dizem que existe uma gruta em São Tomé das Letras, que eu não desci, que chama Carimbado, onde se diz que lá no fundo tem uma grande luz violeta, lembrando até a luz de Saint-Germain, e que ela faria um ponto de contato com o Peru. Com Machu Picchu. Agora, nós não sabemos se é verdade. O Ministério tem mais sete. A Argentina passou no País Unido, no Vale de Hertos, no Uritorco, tá? E a cidade Uritorco, tá? Que lugar da gente? É um monte que tem é no norte da Argentina. Norte da Argentina. Sim. E nessa cidadezinha que fica na base desse morro, que é perto do Vale de Hertos, tá? É comum, quer dizer, o disco voador ali é uma coisa de todo dia. Todo mundo na cidade já viu, já filmou aos montes, a quantidade de luzes fazendo movimentos estranhos no céu. E no dia em que eu estive lá, eu subi com um grupo, o morro, e fomos ver o Vale de Hertos, porque é muito conhecido o vale. Nós não vimos nada de extraordinário, quer dizer, o grupo todo não viu nada, mas quando voltamos, as pessoas do grupo que não tinham ido, que tinham ficado na cidade, junto com toda a cidade, tinha um relato enorme, todo mundo deputadíssimo, que tinham visto nave voando. Não. De modo que sobre a Argentina, sobre a existência ou não. Pedra da Gávea aqui no Rio, lugares muitas luzes lá. em que acontecem coisas, né? Aliás, eu tive um lugar na Bolívia fantástico, Samaipata, que seria, dizem, uma pista de pouso de disco voador. É fantástica, toda esculpida na pedra, e seria de uma civilização pré-incaica. Solange, Eu fiz uma matéria para o programa do Domingo. lá na terra da gente tem a região de Paraúna, que diz Goiás é cheio de que lugar tem assim. voador lá demais da conta. Eu já fui naquela região, inclusive com pesquisadores de tudo, tem umas grutas subterrâneas lá e tal. Aí peguei uns velhinhos que moram lá, centenas de anos, aquelas famílias que estão ali. Aí quando eu disse, escuta, você já viu disco voador, etc, tá, rapaz? Eu lá assim com a cara de deboche, falei, não existe nada, isso é assombração mesmo. Quer dizer, para ele é mais fácil acreditar na assombração do que disco voador. Eu estou mais ou menos nessa posição aí. Interessante, está no cotidiano das pessoas. Aliás, todas as culturas primitivas transam com o mágico, com uma coisa do seu cotidiano. É um dado interessante que qualquer antropólogo, etnólogo pode registrar. O senhor José Lins de Teresina, Teresina, diz que há algum tempo atrás viu um objeto no céu que andava vagarosamente. Esse objeto parecia um chapéu com as abas para baixo. O objeto andava e depois parava. Logo em seguida disparou e desapareceu. Existem vários relatos em forma de chapéu, né? E Teresina seria um desses locais que aparece com frequência para vocês que pesquisam?
A do Ninguém Grande parece que tem, não é, Gilda, uma estatística boa sobre aquela área de Teresina, sobre Amazonas, sobre o Norte e Nordeste, sobre a nossa Muito própria bom. cidade, né? Muito bom. Existe uma coincidência, né? Bom, vamos lembrar que nós temos no Piauí a pesquisa dos lugares de ocupação mais antiga pelo homem, conhecida no continente, né? Que chega a hipótese de 300 mil anos. Quer dizer, alguma coisa deve ter o Piauí, né? Em grutas, e também tem muita coisa inscritos, né, de civilizações. Bom, o Lincoln do Rio, né? Quando Roma invadiu o Egito, já se falava em pratos voadores. Fica aqui a informação do Lincoln. A Débora de Curitiba pergunta qual a ligação entre a vida extraterrestre e o Triângulo das Bermudas. Tem alguma? Dentro de toda essa pesquisa que nós chamamos de arqueologia do sagrado, que é o estudo da geografia dos espaços sagrados, que é o nosso trabalho, nós podemos dizer exatamente isso, que a Atlântida não foi um sonho. A Atlântida, dentro dos estudos até ligados a Sorbonne, Paris, que eu faço com outros cientistas, ela existiu. E se diz que exatamente ali o Triângulo de Bermudas, como em Bimini e outros locais do planeta, existe, digamos, uma entrada para os mundos paralelos, para outras dimensões, e que talvez proporcione a entrada desses objetos voadores dentro de outro estudo da geomorfologia que nós chamamos de ortotenias, que são os campos eletromagnéticos, onde se une o ponto telúrico da Terra e o ponto de energia E cósmica. aquilo que ela então relata, né, Estava falando. que seria, na hipótese, né, de uma linha imaginária em que desapareceria. Exatamente. Pode aproveitar que eu Pode. não respondi, por isso que eu discordava. Pronto, vai. Eu acho que tem a ver com as civilizações antigas, como ela colocou, tá? O que eu tenho observado, principalmente agora em Rio e São Paulo, principalmente, né? Todas as pessoas que eu tenho regredido na parte da pesquisa ufológica, tá? Entre Rio e São Paulo, principalmente o RAP, que é a dedução, está sendo muito comum uma coisa que discorda um pouquinho até de uma teoria que eu também sigo, porque eu sou muito junguiana, né? Então, eu sigo muito a imagem arquetípica como uma representação cultural de algum conteúdo interno seu, até de um arquétipo teu, né? E que isso tomaria realmente aquela forma que você esperaria dentro da sua cultura, tá? Já que nas regressões isso tem sido um pouquinho diferente. Quer dizer, tem aparecido não aquele ETzinho, tá? É um ser que é muito mais alto, muito branco, com os cabelos pretos, com os olhos verdes puxados, e muito cenas de civilizações bem antigas, com templos de pedra. Isso muito, mas muito nas regressões entre Rio e São Paulo. Eu ainda não sei o significado disso. Interessante que E tem uma misturado, distribuição muitas vezes, geográfica. um serzinho fazendo exames dentro da nave, mas vindo essa civilização também, quer dizer, relatos que lembram civilizações antigas, como são descritas na mitologia, ou são descritas na suposta Atlântida, ou o que seja. Aí Uau. isso é interessante. Mano para mano. Bom, a Laura do Rio acredita que existem seres extraterrestres, pois sua irmã já teve uma experiência. Os seres se comunicavam com sua irmã telepaticamente sempre na hora dela dormir. E a sua irmã não aceitava e gritava muito. E aí recai nessa experiência, né, de poder gerar uma resistência da pessoa. Com certeza, né? O desconhecido gera uma certa resistência, gera curiosidade, né? E ao mesmo tempo uma resistência. Eu Dá um tenho medo, né, Marlon? O que é esse medo? É medo de quê? De morrer? Como é que é? em pós, né? Porque antes é uma maravilha. Quando você quer, tem um desejo de ver alguma coisa, é uma coisa. Parece que é uma experiência nada bonita. Eu acho que ninguém tem desejo de ver alguma coisa que não queira ver, né? Só quer ver aquilo que é bom aqui para a pessoa, né? Então é maravilhoso. Mas depois que você passa pela experiência, existe uma série de detalhes psicológicos que você realmente não espera. Porque senão você não gostaria. Não, porque isso é inevitável, né? Porque eu. Por quê? Isso é bom, é ruim, significa que eu Porque vou eu, morrer. para que eu? Para que é? Você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Para que eu? Fazer o que com isso? Passei por isso, com que função, né? O que isso me trouxe de amadurecimento como pessoa, o que isso trouxe para que eu pudesse utilizar no meu dia a dia entre as pessoas e melhorar de alguma forma o meu convívio, ou quem pelo menos estiver próximo a mim. Uhum. Então surgiu um conflito muito grande dentro da gente e um medo terrível, porque você se depara com uma verdade totalmente diferente da que você vive. E aí você tem medo de tudo, tem medo de morrer, tem medo de dormir, você tem medo de comer, você tem medo é uma estado de paranoia. Fora os sintomas físicos que você tem,
e fora todos os sintomas de paranormalidade. De paranormalidade, por exemplo, começam a acontecer coisas no seu dia a dia, de fenômenos paranormais, vários. Quer dizer, essa aparição como que desencadeou em você? Normalmente desencadeia alguma coisa. Normalmente. Então, Laura, é isso mesmo, a sua irmã tem razão, pode pedir ajuda, né? Bem, deixa eu só acabar essas duas. O Luiz de Minas pergunta se essas visões das pessoas não seriam doença dos olhos. Todo mundo vê esses seres sempre de uma forma oval. E o japonês, será que não veria tudo achatado? Quer dizer, já se viu que o Luiz é um cético. Pode ser doença dos olhos, doutor Mascarenhas? Depois o japonês veria tudo de cabeça para baixo, porque ele é antípoda. E atravessado. E atravessado. Olha, o Orlando do Rio diz que pode haver a possibilidade de ter extraterrestres convivendo conosco, já integrados aos nossos costumes. Tchan, 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 tchan. A Marília, que aquela hora eu falar, a gente acabou não entrando por aí. Extraterrestre também? Você referiu aos intra, né, de São Tomé. Sim. Nós sabemos, né, todos nós pesquisadores na área, inclusive a própria Dona Milene Grande, que é a nossa mestra, nossa orientadora, passar esses anos todos, através das estatísticas, da coleta de dados reais do método experimental, e que eles estão entre nós. Inclusive os próprios UNITA. Quem, Marília? Olha, muitos vieram para cá para preparar a mudança da consciência no homem para as transformações que virão próximo do terceiro milênio. Ainda não chegaram muitos no Brasil, não, né? Aqui no Brasil, São no Brasil, final. dizem que é abençoado, né? Agora eu vou ver, por isso. Chegou a turma lá meio esquisita, hein? Eu acho que eles estão indo ainda por outros cantos. Eles estão aqui. Eles estão aqui, tem um árduo trabalho pela frente, pelo visto, né? Tem muita coisa a melhorar no nosso país. A gente vai para o nosso intervalo e volta daqui a pouquinho. Vamos fazer agora, só dá tempo para fazer aquela rodada final. Vamos começar pelo Marcomé. Eu tenho uma curiosidade, que é muitas pessoas, que é o seguinte: qual seria a idade do ET? Porque, por exemplo, se houver um sistema de planetas em torno da estrela Antares, de Escorpião, e viajando à velocidade da luz, eles vão gastar 127 anos para chegar aqui. Os camaradas de Andrômeda, da galáxia de Andrômeda, eles vão gastar 2 milhões de anos viajando à velocidade da luz. Então, que idade teriam esses ETs? Onde vem lá os amigos do... Você entendeu? Tem que ter no mínimo 2 milhões de anos nossos. Dentro da velocidade da luz. Aí vem aquela série de respostas. Mas eles viajam além, nós não conhecemos, etc. e tal, e não explica. Vamos embora. Marília. Nós podemos dizer aqui ao final que foi colocado aqui nesse belíssimo programa, o que será colocado em vários programas, vai sempre procurar provar que eles existem. Eles existem porque estão dentro do nosso coração, estão dentro da nossa memória, estão dentro da nossa alma. E que eles querem e pedem exatamente isso. Que as pessoas que tenham contato nos procurem, não tenham medo, elas não são loucas. A mente pode contatar qualquer ponto do universo. Marília, jogo rápido. Para que os ETs estariam nos contatando? Eles estão nos contatando exatamente para nós prepararmos a Terra para uma nova formação de consciência dentro da psique de cada ser humano. Porque existem muitas crianças que nasceram de 80 para cá, isso é uma pesquisa, que não são puramente da Terra. E vai haver uma grande evolução, não só psíquica do planeta Terra, mas como do todo o universo. Uau, que assim seja. Olha, Margot Lobo, da Bahia, é uma escritora, ligou, vou mandar um beijo para a Marília, e relata a experiência dela de ter visto um OVNI em 57 no Arpoador, que foi registrado pela revista O Cruzeiro na época. Aqui o beijo da Margot. Vamos embora, Marco Antônio. Bom, eu só quero deixar uma mensagem para aqueles que tiveram experiência, ou que possam ter, obviamente, que procurem o auxílio de pessoas esclarecidas. Tome muito cuidado com quem vão falar, nas mãos de quem vão cair. Quer dizer, procurem auxílio, grupos já estão se formando no Rio de Janeiro, no Brasil, fora do país. Então procurem gente esclarecida para não caírem em problemas maiores depois para a sua própria vida. Porque muitas coisas são fenômenos. Agora existe realmente uma faixa que a ciência não pode explicar, pelo menos a minha parte, posso dizer assim, e que um dia, quem sabe, vai explicar, né? Com certeza. Porque, qual é a missão que você considera que você tem, Marco Antônio? Olha, a minha missão, eu não sei. O que me foi explicado até agora, e que eu pude deduzir também,
é que é um resgate. Eles vêm aqui para fazer um resgate. Não um resgate físico, veja bem, não um resgate físico. Nada de descer disco voador aqui e vamos salvar a humanidade, o mundo vai acabar, então você é escolhido, você vai. Não, um resgate de consciência. Vamos lá. Silvia, Bom, para finalizar, eu gostaria de enfatizar uma coisa que a gente até acabou falando muito pouco aqui hoje, né? Que é a figura principal nisso tudo, que é o ser humano, na verdade. Porque sem o testemunho dele, sem a vivência dele, o fenômeno não estaria sendo nem comunicado, porque é o ser humano que o vive, né? E como ele está dentro do ser humano, os extraterrestres, ao que parece, né? Ou os alienígenas, como nós colocamos mais na ciência, né? Estariam aqui mais uma vez, não tendo sendo a primeira, né? Fazendo toda uma modificação, quer dizer, uma modificação genética, porque parece que os testes são todos a nível físico, psicológico, fazem inseminações artificiais, e também a nível de consciência, porque eles também trabalhariam com uma parte de energia. Pelo menos dentro das regressões, a gente vê também um trabalho energético feito por eles, não é apenas um trabalho metabólico ou físico. Quer dizer, o que isso representa a nível de imagem, nós não sabemos ainda corretamente, quer dizer, se são projeções que eles fazem na nossa mente, sabemos que o fato é real, a pessoa o vive, a pessoa sofre uma série de sintomas por causa dessa parte de energia, tá? Sintomas como choques elétricos no corpo, uma série de coisas. Então, como o Marco Antônio colocou, é muito importante que você entenda isso, porque o pavor também vem disso. Tá? legal. Bom, então já terminou o nosso tempo. Já fui lembrada que hoje é sexta-feira, tem que desejar até segunda e não até amanhã. Se venha de onde vier, o fato é que a nossa terra, eu estava comentando aqui, é tão especial que o pessoal vem visitar a gente, porque aqui tem uma forma de vida muito especial. Então, por mais besteira que o ser humano passa, tem jeito, gente. Tem que fazer alguma coisa, tem que se preocupar, tem que ter consciência do que está à nossa volta, do que a gente pode fazer para melhorar não só o mundo em que a gente vive, como nós mesmos. Eu acho que por aí, olhando o nosso semelhante, sendo solidário, respeitando a ciência, eu acho que a gente melhora um pouquinho. Então, até segunda e um bom fim de semana.